Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, ciência sem complicação. Objetivos da aula: inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de artigo de divulgação científica e cartaz. Comparar informações de artigo de divulgação científica e cartaz. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham. Tudo bem? Encerrando mais uma semana aí, né? Espero que todos estejam bem. E eu vou mandar uns beijinhos aqui enquanto o pessoal vai entrando, tá bom? E desde já eu quero agradecer a todos que estiveram conosco ontem, que mandaram mensagens pela parceria de sempre. Muito, muito obrigada, tá bom? Então, um beijo para a aluna Letícia e a Monize, do sexto ano da Escola José dos Santos, lá de Aspácia. O Leonardo, da Escola Estadual Projetos Lagoa, o Luiz, da Escola Silvia Mafra Machado, a Marielle, lá de Itaquera, ela não falou qual que era a escola, o Daniel Pontes, da professora Paula Fernanda, beijo para você, o Thomas Emerson, da professora Fernanda Ramos, eles sempre mandam lá atividades para a gente verificar, muito legal. Professora Luciana, da PEI Isaac Pereira, lá de Dracena, e os seus alunos, um beijão para vocês. A mãe do Lucas, que sempre está conosco, mandando mensagens. O Miguel Batistella, da escola, acho que é Rashid. Matheus Henrique, lá de Jabur, eu acho, tá bom? E para finalizar, né, vamos lá. A Ana Gabriele Ramos, a Heloísa Oliveira, lá de Itaquera, se eu não estou enganada, elas são primas. A Beatriz de Santa Cruz, Maria Eduarda Costa, da PEI, Oredo Rodrigues. Muito, muito obrigada a todos. E a Andréia também tem uns beijinhos aqui. Eu tenho um, pelo menos, porque eu esqueço. Desde que eu estava de férias, a aluna veio conversar comigo e eu esqueci. Então, hoje falarei. Sheila Silva de Paula, da Escola José Edson Martins Gomes, de Osasco. E ela falou, fala o meu nome, o nome da escola, e fala porque eu não consigo interagir no chat, eu não posso comentar. Não sei por quê, de repente algum problema técnico, né? Sim, Então, pessoal da Escola José Edson Martins Gomes, a Sheila quer interagir no chat. Beijo, Sheila. E, professores, muito obrigada também, endosso as palavras da Elaine de ontem e de hoje. Um beijo, muito obrigada pela participação. Isso, vamos lá então. Pode colocar na tela para eles, por favor, nossa perguntinha inicial. Vamos lá então. Os textos científicos têm uma linguagem mais formal, com termos específicos da ciência, da área em que o estudo está inserido. Por exemplo, saúde, educação, política, etc. Que é o que nós vimos nesse texto aí das chuvas intensas em São Paulo, né? Nós observamos que é um texto denso, o professor Edjoel trabalhou conosco um pouquinho do vocabulário também, trouxe mais informações que não estavam ali no texto, tá bom? Então, só para ir explicando para vocês essa perguntinha que ela está um pouquinho longa, tá bom? Pode colocar para eles de novo, por favor. Pensando nisso, como os textos científicos podem ser inseridos na sociedade de forma que a informação fique mais acessível, ou fique acessível? A gente comentou que, infelizmente, no nosso dia a dia, essa questão da ciência, ela é divulgada pouco para a gente. Então, de que forma que a gente pode divulgar, né, a ciência de modo mais acessível para a sociedade, com textos que sejam acessíveis a todos, tá? Então, pensem aí, como que vocês, por exemplo, esse texto que nós vimos, das chuvas intensas, né? Como que a gente pode transformá-lo para colocá-lo na sociedade de forma mais acessível para todos, para quem tem mais leitura, para quem tem menos leitura, mais estudo, menos estudo, ok? Vamos lá, então, 2 minutinhos para vocês responderem.
Vamos lá. Elaine, você quer repetir a explicação da questão? Sim, vamos lá. Não vou fazer a leitura dela toda, tá? É para a gente pensar. Então, temos aí um texto, divulgação científica, extenso, com várias páginas, com termos específicos. Como que a gente pode divulgar essa informação com um texto menor? Nós vimos lá infográfico, vimos notícias, reportagens. Ainda não focamos nisso, mas provavelmente com os professores de vocês, nas outras séries, vocês viram cartaz, folheto, já estou dando a resposta, né? Então, como que podemos divulgar essas informações científicas utilizando outros textos, outras linguagens? Como é que vocês, por exemplo, colocariam na escola de vocês essa informação? É claro que vocês não vão ter tempo, né, para escrever aí um artigo de divulgação científica. Então, como que vocês comunicariam essa informação? É isso que eu estava perguntando, tá bom? Vamos lá, Andreia? Então, vamos lá. O Matheus, da ProSueli, colocou pelo jornal, pela internet e por rádio. Eles têm colocado pela internet. A Pro Harumi colocou, bom dia, com o uso de sinônimos. Sim, utilizando outras palavras, né? Muito bem. A Beatriz, da Provanessa, colocou pela internet, linguagem simplificada. Muito bem. A Pro Ana Fátima falou, como vocês estão fazendo, está perfeito, vou usar nas minhas aulas. Obrigada, Pro. Vamos lá. A Giovana, da Pro Maria Aparecida, colocou linguagem simplificada. Então, eles foram ou para um lado da internet, ou então a questão dos sinônimos, uma linguagem simplificada, né? Isso, muito bem, está certinho. Então, podemos fazer um cartaz divulgando essa informação, um podcast ali de 10 minutinhos, 5 minutinhos, então, transformando aí numa linguagem mais acessível. Nós vimos que, por exemplo, no caso do podcast, podemos ouvi-lo a qualquer momento, em qualquer lugar, ouvir novamente, parar, né? Então, podcasts, podemos, como vocês colocaram aí, desenvolver uma reportagem, uma entrevista com um especialista, um videozinho. Então, certíssimo que vocês colocaram. Muito bem. Posso complementar uma Pode. coisa, Elaine? A Proselma também colocou assim, ó, linguagem menos rebuscada, ou seja, uma linguagem simples. Aí eu venho ouvindo uma rádio, né, específica, e é um programa reprisado, e o convidado era um cientista, um pesquisador, Gustavo, como eu te falei? Gustavo? Já esqueci. Ai, gente, eu vou lembrar o nome dele. É Gustavo. Gustavo Cabral, desculpa. Gustavo Cabral. Ele é da USP, super bem conceituado, inteligentíssimo. E ele falou que ele sofre um certo preconceito dentro da área dele, né? Por ser área científica, em relação à linguagem que ele utiliza. Que é exatamente isso, ele utiliza uma linguagem mais simples, né? Mais acessível, mas ele é cobrado para que no meio dele ele utilize a mesma linguagem técnica, né? A científica, e ele fala que ele não acha isso necessário. Afinal de contas, ele fala, a ciência precisa ser acessível. Né? E o texto de divulgação científica, ele tem esse objetivo mesmo, né? De que seja uma linguagem mais acessível, para que todo mundo consiga compreender e para que todo mundo, então, ou mude o comportamento, ou possa refletir, né? Então, achei muito interessante. Legal. Vou atrás desse cientista aí, desse pesquisador. Sim, quem sabe ele não participa de uma aula com a gente, né? Olha, seria muito bom. E outra coisa, ele sofre também o preconceito, não só pela linguagem popular que utiliza, que ele falou que não é por isso que ele deixa de ser responsável pelo que está falando, mas porque ele é nordestino, ele é baiano, certo? Sofre preconceito então, linguístico ele tem todo duas um vezes. sotaque. Isso, também. Muito bem. Então, continuando, temos um videozinho que nós vamos ver aí, que está relacionado a essa questão do aumento das chuvas, tá? Observem que esse vídeo é do Ministério da Saúde, é curtinho. Querendo ou não, tem informações científicas, mas observem como foi comunicado. Pensando que esse vídeo é para toda a população, né? De todas as classes, quem tem estudo, quem não tem, estudo formal, informal. Então, observem aqui como que foi comunicado. É uma questão científica, porém, que linguagem que eles utilizam, tá bom? Vamos lá, então. Prestem atenção aí e observem tudo. Imagem, som, linguagem, para vocês irem comentando com a gente, tá bom? Pode colocar para eles, por favor.
As chuvas não trazem somente refresco para os dias de calor. Elas também podem favorecer a proliferação de algumas infecções graves, como a leptospirose. A leptospirose é transmitida pela urina de ratos, bois, porcos, cavalos e outros animais, principalmente por ocasião das enchentes. Qualquer pessoa que tiver contato com a água ou lama pode ser contaminada. A doença, se não for diagnosticada rapidamente, pode se agravar, podendo até matar. Por isso, atenção! Caso note um ou mais desses sinais, procure imediatamente uma unidade de saúde. Febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas, vômitos, diarreia, tosse, pele e olhos amarelados. Você pode evitar a contaminação da doença com as seguintes medidas de prevenção. Evite o contato com água ou lama de enchentes. Impeça que crianças nadem ou brinquem nessas águas de lama de enchentes. Pessoas que trabalham na limpeza de lama, entulhos e desentupimento de esgoto devem usar botas e luvas de borracha ou sacos plásticos duplos amarrados nas mãos e nos pés. Utilize água sanitária para limpar e desinfetar locais e objetos que entrarem em contato com água ou lama contaminada. Acondicione e armazene o lixo adequadamente. Mantenha caixas d'água vedadas e limpas. Não existe vacinação contra a leptospirose para humanos no Brasil, mas o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. Para saber mais, acesse saude.gov.br/leptospirose. Legal, né? Observem aí que, com certeza, né, temos artigos de divulgação científica sobre esse assunto, que vão ter uma outra linguagem, termos bem específicos, né? E aqui, como foi feito? Então, as informações principais. O que é a doença? Como é transmitida? Como se prevenir? Tem tratamento? Não tem? O tratamento, onde nós podemos buscar? Ao final, temos aí um site para mais informações, as imagens, né? E o que eu achei interessante quando eu vi esse vídeo, que eu não sabia, né? Porque geralmente fala assim, a doença do rato, leptospirose. Então, eu imaginava que somente através da urina dos ratos que era transmitida, e não. Então, eu pude perceber aí, aprender que há outros animais também que transmitem aí essa doença. Então, observe como aí, embora tenha um minutinho e pouco, então, provavelmente, esse vídeo estará onde? Ou na TV, de uma forma ainda um pouquinho mais reduzida, aquelas TVs de metrô, de ônibus, então, que a pessoa está ali, num longo tempo, e pode ir observando. Observe também que nós tínhamos uma legenda, né? Então, se eu tenho a dificuldade de ouvir, eu posso fazer a leitura ali da legenda. Faltou Libras, né? Que eu acho que não tinha, não né? tinha. Faltou Libras. Mas ele fez pra gente. Isso, aham. Ele, como que eu não sei o nome? Desculpa. Ele fez. Isso, mas o vídeo institucional mesmo não tinha, né? Então, observem como a linguagem foi acessível, acredito que acessível a todos, através da escrita, da fala, do não verbal, ok? Quer complementar alguma coisinha aí? Não, eu só quero que eles prestem atenção na forma como a palavra é escrita. É leptospirose, não é lectospirose. Porque existem várias pessoas que falam lectospirose. Não é, hein? Por favor. Leptospirose. Fiquem de olho aí. Okay. E aí observam como esse tema, ele se relaciona diretamente com o artigo que nós fizemos a leitura de alguns trechinhos dele. Então, quais os problemas que esse aumento da chuva pode trazer também, tá? Então, a gente tem aí um subtema, né? Então, observem como a gente tem, a partir de um texto, nós temos várias outras informações, vários outros assuntos, e aqui a gente já pode fazer um link com as pesquisas, né? Então, quanto mais eu leio, quanto mais eu pesquiso, olha, informação sobre informação, tá? Mais conhecimento, ok? Então, continuando aí, ó, temos o título, tá? Para a gente observar aí um pouquinho, que eu sempre faço com vocês. Então, temos lá, leptospirose e a precipitação. O que tem uma coisa a ver com a outra? Então, coloquei aí para vocês uma informação sobre leptospirose e precipitação. Então, o vocabulário principal aí para a gente compreender melhor um pouquinho aí o texto. Então, a leptospirose, doença transmitida pela urina contaminada de roedores e outros animais, é mais comum no período de chuvas, principalmente após enchentes.
Observem que lá no videozinho eles especificaram quais eram os outros animais. Aqui não, então o foco está aí em roedores, né? E outros animais. Que aí seria interessante também procurar, se a gente não tivesse visto o vídeo, procurar quais são esses outros animais, ó, acrescentando mais informações, ok? E precipitação, que nós vimos com o professor Edjoel, que nada mais é do que chuva, ok? Continuando então. Então temos aí esse cartaz, eu recortei em partes para ficar melhor a visualização para vocês, está na página 41 da apostila Aprender Sempre, volume 2. Então temos lá, leia o cartaz a seguir, observe os aspectos do texto escrito e a composição da imagem. Depois responda as questões. Você pode ler para a gente, Andréia, por favor? Vamos lá. Leptospirose é provocada principalmente pelo contato com a pele da água, da chuva, córregos, esgotos e lixo contaminados pela urina do rato. Quanto maior o contato com a água das enchentes, maior a possibilidade de se pegar a leptospirose. Isso. Observe nesse trechinho aí, pense se poderíamos acrescentar alguma coisa nesse trecho. O que vocês acrescentariam aí? Será que teria alguma outra informação que seria interessante acrescentarmos, tá? Observem aí como, em letras garrafais, né, leptospirose, em vermelho, um destaque, assim que eu olhar aí para esse cartaz, eu já tenho um destaque nas informações. Aí, abaixo ali no subtítulo, né, temos também em destaque outras palavras em vermelho, tá bom? Continuando. Aí temos, ó, ao fundo, né, algumas residências. Aí possivelmente pode ser um rio ou uma rua alagada, mas acho que um rio, né? Porque ao lado tem aí o verdinho, né? Um córrego. Observe que temos aí uma garrafa também, que podemos pensar em outros problemas, né? Será que temos enchentes na cidade somente por conta da quantidade de chuva, por falta, assim, de limpeza dos bueiros, das instituições que são responsáveis por isso? E nós, né? Será que a gente faz direitinho o descarte dos lixos? Será que eu jogo lixo na rua ou não? Quando eu coloco o lixo para o lixeiro levar, eu coloco alto, né? Para o cachorro não vir e rasgar ali o lixo. Então, olha só, de novo, mais informações a gente vai tendo, observando aí, tá? E depois temos em destaque, essa doença pode matar. Também em letras garrafais, temos ali o matar em vermelho, em destaque também. E embaixo, ó, informações, o 156, né, o número de telefone que você pode ter informações, o site da prefeitura, ok? Temos aí os símbolos do SUS, da Prefeitura de São Paulo e um pequenininho ali que eu não estou conseguindo enxergar, tá? Mas olhem quantas informações temos neste cartaz. Temos neste cartaz, tá bom? Quer complementar, André, alguma coisa, alguma informação? E aí temos algumas perguntinhas para vocês, tá? Deem um print na tela, porque eu vou voltar no cartaz para vocês conseguirem aí observar. Então, temos esse tipo de informação aí sobre a leptospirose, né? Todas as informações que nós vimos, esse tipo de informação costuma circular em qual ou quais lugares? Então, eu também já dei a resposta para vocês. Então, esse cartaz, ou quando não é o cartaz, é um videozinho, um folheto, em que locais eles serão comuns aí? Para a gente localizar essas informações, onde eles estarão expostos, tá bom? Em que canais comunicativos. E depois, esse texto informa o quê? Também já dei a resposta para vocês, tá? Então, eu vou dar aí 1 minutinho e meio para vocês responderem. Vamos lá?
Vamos lá. Vamos. O Nicolas, da Pro Patrícia, colocou em jornais. O Cauã, da Pro Jane, colocou anúncio de TV, postos de saúde. A Júlia, da Pro Denise, hospitais, postos de saúde, escolas e anúncios. A maioria tem colocado os postos de saúde. A Promeire colocou transporte coletivo, posto de saúde, anúncio. É bem comum também, Isso, né? Transporte coletivo. Muito bem, tá ótimo. Então, tá certinho. Pode colocar a resposta para eles, por favor, enquanto eu vou comentando. Então, em locais públicos, do tipo postos de saúde, transporte público, escolas. Eu lembro, eu aqui falando, né? Quando eu era mais nova, a escola tinha muitos cartazes, né? Chegavam eu sinto bastante, falta disso. verdade. Principalmente de vacinação. Então, essa comunicação era bem efetiva e falta um pouquinho, né? De maior divulgação. Porque a internet, sim, é um dos maiores veículos aí que nós temos. Mas, por exemplo, a gente pode colocar no rádio, né? Na rádio, que tem várias pessoas aí que utilizam rádio como para estar se informando. No transporte público, que a maior parte da população utiliza. Então, em locais mais acessíveis possível, Pontos né? de ônibus, não sei se alguém colocou. Isso, ponto de ônibus também, né? Aham. Bastante comum. Muito bem. Pode voltar para isso, por favor? Esse texto informa o quê? Informa sobre o que é a leptospirose, quais as formas de contrair a doença, além de oferecer 2 canais comunicativos para maiores informações, ok? Dei aí um print na tela. Continuando, temos lá. Qual é a relação possível de se fazer entre esse texto, esse cartaz que nós vimos, e o artigo que você leu? Dados comprovam aumento de eventos climáticos extremos em São Paulo. Vou dar aí 30 segundinhos para vocês responderem, que também já dei essa resposta. Vamos lá, então? Pode colocar para isso, por favor. Aí, Andrei, O subiu Pedro alguma? Henrique, da Pro Cristiane, colocou os 2 são um artigo científico. Não, né, Pedro? Nós vimos que aí esse segundo, da leptospirose, é um cartaz. E o videozinho institucional que nós vimos, tá? A Lavínia, da Pro Márcia, colocou as enchentes. Isso, muito bem. Pode colocar para eles a resposta, por favor, que o relógio já começou aqui louco. A relação entre os 2 textos é a informação sobre os problemas no aumento das chuvas que podem causar enchentes. E estas, ou seja, as enchentes, são um grande risco para que a população contraia a doença leptospirose, ok? Dei um print aí na tela. Vamos lá. Tem um videozinho para vocês verem aí em casa, quando vocês puderem voltar para a escola, que complementa as informações. E aí temos mão na massa para vocês. Então, a partir de tudo que nós estudamos, que os professores complementaram com vocês e que vocês possam também pesquisar mais, elaborem aí um cartaz, tá? Com essas informações. Então, não vai dar tempo de fazer a leitura. Mas é sobre tudo isso que nós vimos aí. O aumento das chuvas, quais os problemas, né, que esse aumento traz aí para as grandes cidades, ou até mesmo para o interior. E produzam aí um cartaz informativo para chamar a atenção das pessoas para esse assunto, a consciência, tá bom? Muito obrigada a todos e espero que vocês tenham aí um ótimo final de semana, Andréia, produção. Obrigada, Elaine. Obrigada, produção. Vou aproveitar a Pro Sandra, Daê, Maria de Lourdes, Indaiatuba. Beijos. Bom fim de semana para vocês. Beijos, tchau, tchau.